Muito obrigada pelo convite. Esse festival maravilhoso, né, com um tema sensacional. E esse painel de hoje construído também de uma forma muito bacana, né, porque a gente está vendo os temas amarrados, né, o que o Dácio acabou de trazer aqui, tem tudo a ver com o que a gente vai provocar aqui. Né? Eu digo que vai ser mais uma provocação, uma conversa, do que uma palestra. Né? Como o mestre de cerimônias aqui já apresentou, eu tenho essa pegada na educação, não há muito tempo, né? Mas sempre conciliei a minha carreira executiva com a área de docência. Então, a educação está, desde o começo da minha carreira, me perseguindo nos últimos anos, aí está de forma muito forte. E aqui na PUC, eu trabalho justamente com essa questão de, junto com os meus colegas professores, criar cursos, criar workshops, enfim, criar cursos de especialização, de curta duração, voltados para esse tema aqui, que tem uma palavra, que é uma palavra um pouco longa, né? Parece difícil, mas é muito simples, na verdade, que é o lifelong learning, né? Que significa o aprendizado ao longo da vida. E é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse festival. O que o Dácio trouxe agora, naqueles pontos, né? A gente precisa continuar aprendendo a vida toda. E o lifelong learning está muito em voga, né? Está muito se falando agora, porque o mundo exige isso da gente. A gente tem que aprender a todo tempo. Então, vocês acham? A minha pergunta aqui, antes até de começar, quem aqui aprendeu alguma coisa nova? Então, vocês acham que o aprendizado acontece só assim, através dos livros, no banco da escola? A gente está aqui numa faculdade. Será que acontece só assim? O aprendizado acontece, lógico, na fase de desenvolvimento infantil. A gente é muito natural o aprendizado, porque as crianças, nós fomos uma esponjinha, então era muito aprendizado o tempo todo na fase inicial da nossa vida, mas a gente continua aprendendo o tempo todo, e não só nos bancos escolares, né? Não só na fase da gente estudar, enfim, se formar, mas esse aprendizado acontece de várias formas ao longo da vida. Eu não sou estudiosa da área de educação e aprendizagem, né? Mas, assim, um pouquinho, existem algumas teorias, né? Os principais teóricos e teorias da aprendizagem, eles trazem alguns insights para a gente, né? Então, eu não vou me estender aqui, nem sei, não sou a pessoa para falar, tem especialistas certamente aqui que sabem falar melhor, mas a gente sabe que algumas teorias, por exemplo, a interacionista, a construtivista, ela prega que o aprendizado é socialmente construído, né? Então, não é só uma questão cognitiva, como Skinner, Pavlov, lá no início, falavam, e sim mais na linha do Piaget e do Vygotsky, que eles trazem mais essa questão do conhecimento, a construção do conhecimento do aprendizado é através das interações, né? É da nossa troca. Então, isso aí já traz alguns insights para a gente, que a gente aprende a vida toda. Então, com isso, existe idade para aprender? Não, né? Não existe. Então, eu trouxe aqui uma dica de um livro que eu comecei a ler, estou lendo ele bem devagar, relendo algumas partes, e ele se chama O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Pense de Novo, do Adam Grant. Então, ele traz alguns conceitos, né? E, assim, uma das coisas mais interessantes que ele fala é do repensamento. Como que a gente aprende a repensar algumas coisas. E isso são, no caminho que a gente quer fazer aqui, é como que a gente faz para continuar aprendendo, né? Dicas para nós não estacionarmos nessa questão da nossa capacidade de aprender. Então, ele fala que o repensamento, na verdade, é uma forma de nós atualizarmos as nossas convicções, as nossas opiniões, sem mudar a nossa essência. É importante a gente entender que, na maturidade, a gente tem um arsenal de conhecimento, um arsenal de experiência que não é para ser jogado fora, pelo contrário, é para nós aproveitarmos ao máximo e compartilharmos também esse conhecimento para que outras pessoas também aprendam. Mas é importante a gente entender que o repensamento também faz parte do nosso processo para nós continuarmos aprendendo de forma contínua e constante, né? Então, uma frase que eu tirei desse livro é: preferimos o conforto da certeza ao desconforto da dúvida. Nós somos assim. Nós preferimos ficar confortáveis na nossa dúvida, aliás, nas nossas certezas, porque a dúvida traz o desconforto. Só que a dúvida é o primeiro passo para a gente aprender coisas novas, né? Então, quando a gente fica no conforto da nossa certeza, a gente perde a oportunidade
de aprender e acaba solidificando algumas crenças. Quando eu falo de crenças aqui, a gente tem que tirar algumas que são importantes para a nossa identidade, a nossa essência, né? A gente não está falando, obviamente, de crenças, né, religiosas, mas sim de coisas que a gente acredita e que, se a gente, de repente, olhar com outros olhos e por outras perspectivas, a gente começa a abrir a mente para aprender. Então, o livro também fala dessa questão, além do repensamento, ele fala do aprender a desaprender. Quando eu comecei a ler, falei, meu Deus, como que é desaprender? Como é que a gente desaprende alguma coisa? Né? Não é muito fácil. E uma das questões que a gente vai entender ali é que existem algumas ferramentas cognitivas que a gente se apega. A gente acaba entendendo ou nos apegando muito às nossas, ali, com aquele gráfico, né, uma pizza dividido ali em 3 partes, mas a gente acaba se apegando muito nas nossas suposições, né, nas nossas intuições e nos nossos hábitos. Embora a gente saiba que o hábito é importante também para a gente aprender, né? Mas muitas vezes a gente faz aquilo repetidamente, muitas vezes ao longo da vida, né? Ou a gente fica supondo muitas coisas, ou intuindo muitas coisas, e com isso a gente não cria flexibilidade mental para o aprendizado. O repensamento, né, não acontece se a gente continuar apegado a essas suposições, a alguns hábitos e também as nossas intuições. E aí existem, né, aí para a gente poder, enfim, sair um pouquinho, fugir um pouquinho dessas ferramentas que a gente se apega, a gente precisa, e aí no processo de desaprender, a gente precisa ter a humildade intelectual, né? Porque, olha, se conhecimento é poder, saber o que não sabe, ou saber o que nós não sabemos, é sabedoria, não é mesmo? Então, assim, vamos nos apegar muito mais ao que a gente não sabe, para a gente criar flexibilidade mental para aprender, do que, né, outras coisas. Então, vamos ter a sabedoria de saber que a gente não sabe. É o primeiro passo para aprender. E aí existem algumas armadilhas que acontecem nesse processo, né? Então, quem nunca, né, ouviu essa frase ou até mesmo falou essa frase, isso nunca vai funcionar, né? Não foi isso que a minha experiência mostrou, porque a gente acaba se baseando muito nas nossas certezas, né? E acaba não abrindo para ver outras perspectivas. Ou então isso é complicado demais. Internet, né, tecnologia, é muito complicado, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente já nos pegou falando nisso, né? Falando isso. É assim que sempre fizemos, né? No mundo das organizações é muito comum a gente chegar em alguns lugares e ver, não, a gente sempre fez assim aqui, sempre deu certo. Acabou isso, né? No mundo das organizações, a regra agora é a mudança. Os colaboradores eles precisam entender que a nova ordem é a mudança. E todo dia as coisas mudam. E quem não consegue acompanhar a mudança fica para trás, né? E é exigido demais em termos de velocidade, de capacidade de aprendizado dentro das organizações. Então, para a gente fugir dessas armadilhas, né, algumas dicas aqui para a gente poder depois conversar um pouco mais sobre isso também. A curiosidade. Então, vamos resgatar aquela curiosidade infantil que a gente sempre teve, né? Então, veja como é importante agora aqui nesse festival que a gente está tendo, né? Quantos assuntos importantes tem ali, não dá para acompanhar tudo, né? Então, assim, é um local e a gente espera que esse evento aconteça mais vezes, né? E para poder proporcionar essa questão de sanar as minhas curiosidades sobre alguns assuntos, né? Aprender coisas novas dentro de uma realidade, como o nosso colega anterior falou, que está cada vez mais crescendo, né? Em termos de protagonismo, né? O nosso envelhecimento saudável depende do nosso protagonismo, depende do nosso preparo, depende das nossas capacitações, né? A próxima palestra vai falar um pouco disso também, o quanto é importante a gente estar preparado, né? Capacitado, e tudo começa com a curiosidade, né? Então, ler livros, assistir filmes aleatórios, diferentes do que a gente está acostumado a fazer, né? Outros temas, desafiar-se, sempre sair do óbvio e não ficar sempre nos mesmos assuntos. Então, acho que a maturidade, ter essa flexibilidade mental na maturidade,
implica também em ter essa curiosidade constante nas coisas, porque informação e oportunidade de aprendizado a gente tem de sobra, né? Uma outra dica é o autoconhecimento. Então, quanto mais nós pudermos entender sobre nós mesmos, o que eu gosto de fazer? Né? Quais são as minhas habilidades, as minhas melhores habilidades? Quais são os assuntos que mais me interessam? O que me faz rir? O que me emociona? Né? O que eu tenho mais dificuldade? E quais são as minhas virtudes? E daí por diante. Né? Então, assim, se conhecer, ter essa curiosidade, é um caminho para ter essa flexibilidade mental, para a gente poder repensar e, sim, continuar aprendendo. Envelhecimento ativo, né? A gente está vendo aqui, então, esse tema, né, que está muito forte, como ter esse envelhecimento ativo, como a gente se preparar para chegar nessa fase, né? E como continuar aprendendo na terceira idade. Né? O porquê? A gente vê ali uma necessidade enorme de nós, eu já vou me colocar, né, que eu tenho, acabei não falando, mas eu já estou me preparando, né, tenho 50 anos, então, assim, a gente precisa cada vez mais preparar, controlar a saúde, ter informações, aprender como controlar a saúde, acompanhar o processo tecnológico da sociedade, que está gigante, agora mesmo acabaram de lançar uma nova rede social, né, que tem um nome complexo, Threads, que eu não sei para que serve, mas, assim, é mais uma rede social na nossa vida, tá? Manter a identidade e manter o interesse pela vida. A minha mãe está aqui, 83 anos, é o meu maior exemplo de como se manter ativa, né, e aprendendo. Depois ela vai falar o que ela está aprendendo. Vou passar o microfone para você. Não, vai, sim. O crescimento mental, social e emocional para continuar tomando decisões. Né? Eu acho que o envelhecimento ativo ele é para a gente continuar tendo as rédeas da nossa vida, né? Ter aquele preparo financeiro, planejamento, né, de vida, de saúde, e continuar tomando as decisões. Né? E como que a gente faz, né, para continuar aprendendo? Quais são as formas de aprendizagem, principalmente voltado para a maturidade, né, a terceira idade, para ter esse envelhecimento ativo? Então, existe tanto as formas de aprendizagem formal, né, que aí estão dentro, principalmente da área que eu atuo hoje, que são cursos, palestras, eventos, mas também tem muitos conteúdos disponíveis. Né? Então, é importante também fazer uma curadoria, né, saber selecionar esses conteúdos disponíveis. Tem muita coisa boa que está disponível gratuitamente, né, na internet. Filmes, podcasts. Então, tem muito conteúdo. E muitas vezes a gente até pode precisar de uma ajuda, né, de alguém para poder fazer onde é que encontro os melhores conteúdos dentro daquele interesse que eu estou querendo aprender mais. Mas existe principalmente a aprendizagem informal, que a gente aprende todo dia, através das nossas experiências, das nossas redes, né, das pessoas que convivem com a gente. E aí o mais importante é buscar essas experiências também. Então, dentro da sala de aula, obviamente, aqui na PUC, a gente tem uma série de oportunidades, né, de cursos de curta duração, de especialização, enfim. Mas é muito legal a gente entender que o nosso processo de aprendizagem se dá através dessas redes, dessas experiências que a gente vai adquirindo. Ontem, né, a gente ouviu falar aqui na Arena, né, várias pessoas falando sobre viajar, né, enfim, participar de cursos, participar de grupos, enfim. E aí acontece a aprendizagem mais rica, tá? Além da aprendizagem formal que está à disposição da gente, aonde? Né? Então, a gente pode explorar novos assuntos, ter esse desafio intelectual, tanto nos bancos, né, das salas de aula, mas também dos livros, né, mas também outras experiências que estão ali nas universidades. Né? Então, a gente tem um dado aí de pesquisa que diz que nos últimos anos, aumentou em 50% a participação de 60 mais, pessoas 60 mais nas faculdades. Então, veja que legal, né? O quanto a gente precisa aqui, nós, estarmos também preparados para receber, né, esse público que é crescente. Nas escolas de idiomas, aprender uma nova língua, gente, isso mexe, isso dá uma flexibilidade, né, mental
gigante aprender uma nova língua, ter contatos com outras pessoas de outros países, né? Escolas de informática, cursos, né, para a gente aprender a lidar com essa questão da tecnologia, aprender música, né, a tocar um violão, tocar um piano, a cantar, enfim. Isso traz um aprendizado gigante sobre nós mesmos e sobre, né, o desenvolvimento da nossa individualidade enquanto parte de um grupo, né? E outras instituições que fornecem diversas oportunidades. A gente viu aqui o projeto anterior, né? Igrejas, associações, clubes. O aprendizado está lá, é só ir lá buscar. Então, assim, reforçando essa questão das experiências, né? Eu acho que a maior vantagem de nós sabermos que a gente continua aprendendo, não só através da leitura, através dos estudos, mas também da nossa troca, da nossa experiência, do que a gente vive, do que a gente se desafia a fazer, né? Então, o lifelong learning, na verdade, é isso. E eu trouxe aqui 2 imagens que, para mim, são representativas, porque eu também resolvi aprender. Eu perguntei no início, né, quem aqui aprendeu alguma coisa nova recentemente, né? E eu faz 2 anos que comecei a aprender também uma coisa que era um sonho, que eu sempre quis entender um pouco mais, que é o piano. Eu fui estudar piano e estou me desafiando semanalmente. Não é nada fácil, porque realmente é mais difícil do que eu imaginava, mas traz assim um desafio diário de estudo, que é importante, e uma forma de entender o quanto a nossa mente vai pedindo essa flexibilidade. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil acionar um dedinho aqui, junto com o outro aqui do outro lado, acertar a nota e o ritmo ao mesmo tempo, né? E olha que eu tenho facilidade, sempre me falaram que eu tenho bom ouvido, a minha professora me elogia que eu tenho bom ouvido, mas o estudo da pauta, entender a tocar uma música através da pauta, é um desafio para mim. E aí eu estou aprendendo não só música, mas matemática também, porque o tempo de nota, as questões todas, quem entende música aqui sabe o que eu estou falando, é quase uma questão matemática, né? E um outro exemplo aqui que eu trago também é aprender a dirigir um carro automático, como recentemente eu achei que a minha mãe não conseguiria dirigir um carro automático, a vida inteira dirigindo no manual. Qual foi a minha surpresa? Que, com a técnica, com a prática e com a força de vontade, ela domina o carro perfeitamente, como qualquer pessoa de 20, 30, 40, 50 anos, né? Falei que ia te dar o microfone, mas eu mesmo já contei a história aqui. Então, assim, é um exemplo que eu trago de como a gente buscar, né, aproveitar esse momento da nossa maturidade e ir atrás dos nossos sonhos e buscar um curso, tentar entrar numa faculdade, se capacitar para o mercado de trabalho. E isso tudo é muito possível. E isso nada mais é do que a capacidade de nós aprendermos ao longo da vida, que é o lifelong learning, né? Então, eu queria terminar agradecendo. Aqui eu coloquei era para sair os... Eu achei que não ia. Tá aqui. Olha lá, tá vendo? Ó. Tecnologia agora até me surpreendeu. Essa foi a primeira vez que eu fiz uma música e publiquei, morrendo de vergonha, né? E errei, tá, gente? Tem erros aqui. Eu falei, vai assim mesmo. Isso, gente. Eu queria agradecer a atenção, me colocar à disposição para ouvir mais depoimentos de vocês, perguntas, dúvidas, e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.